Existem as práticas que são técnicas, que envolve as tags que eu utilizo, as tags corretas, etc. Que muitas vezes visualmente têm o mesmo efeito, mas semanticamente fazem diferença para o entendimento do indexador. E tem também as práticas de conteúdo, né? O que eu vou escrever para que o Google entenda que o meu site é mais relevante num determinado nicho e não outro, né? Que o primeiro é ele entender bem o meu site. O segundo é ele julgar que o meu site é o melhor para aquele resultado, né? Tem muito disso também, tem essas duas linhas, correto? Até dentro da academia, a gente parte de 3 princípios, que é um tripé que governa o SEO. Primeiro é a parte de conteúdo, que ela é fundamental, porque o Google entrega conteúdo acima de tudo. E aí a gente pode começar daqui a um pouco logo a abrir, não só o Google, e aí a gente logo vai pensar em outros players que estão se colocando no mercado nesses últimos 2 meses, principalmente. A gente já começou a perceber essa mudança de penetração mesmo de mercado e de diferentes posicionamentos que estão acontecendo das grandes players com relação a buscadores. O segundo tripé é a parte de métrica e o terceiro é a parte de front mesmo de conteúdo. Então, dentro da academia mesmo, a gente fala em 3 tripés. Sem a métrica, eu não vou conseguir aferir a minha produção de conteúdo e nem tampouco o quão bem eu estou lidando com a capacidade de evolução do meu código. Porque uma coisa é a gente pensar no BERT, em 2012, quando o Google lançou o algoritmo da BERT, então a gente tem um tipo de boa prática. Quando a gente vem em 2021, em setembro, entrou o Vitals, muda totalmente. Aquilo que era considerado boa prática passou a ser requisito. Então, nesse movimento que teve da evolução dos algoritmos, e logo, em função do GPT, provavelmente, a gente vai ter, e já parece que está um murmurinho já, de que já está uma versão beta acontecendo dentro do Google, a gente vai ter uma outra diretriz. Então, o código ele é fundamental em evolução. Então, estar junto com as equipes, que é uma coisa que a gente pratica muito no nosso dia a dia, tanto com o time de UX, tanto com o time de desenvolvimento de front-end, como eu faço a informação de SEO, ela caminhar tanto para UX, tanto para quanto o time de desenvolvimento. Seja o esquema, seja dados estruturados, que a gente também sabe que aqui ainda está como boa prática. Nos Estados Unidos já não. Padrão. Então, já é padrão. Então, formas diferentes de trabalhar a estruturação de dados para mostrar no resultado de pesquisa são fundamentais porque elas refletem principalmente em como a gente vai trabalhar essa informação na parte do wireframe e na parte do layout, enfim. Exato. Que vai refletir na nossa provocação de como vai trabalhar o conteúdo. Então, é um ciclo que ele tem um impacto tão grande, e aí a gente está falando de estruturação de banco de dados. E a gente está falando de back-end. Não tem como... Então não tem, é um ciclo muito louco. O SEO ele é muito maior do que a gente pode imaginar. Ele tem um impacto tão grande porque começa com ativação estratégica dentro do cliente. O que esse cliente quer? Esse cliente ele precisa atingir um público X. Por quê? E aí a gente começa a pensar. Então eu tenho que determinar aonde está o meu cliente para eu fazer com que aterrize numa página X. Então, nessa página X, ele é cauda longa. Então, vai ter uma abordagem. Nessa página, a gente vai fazer com que ele tenha uma estruturação, uma jornada e uma ativação para que ele saia para outros tipos de conteúdo. E para aquele que é fundo de funil, eu tenho que ter uma outra ativação. Eu tenho que ter um outro layout. Eu tenho que ter um outro CTA. Um call to action específico para aquele tipo de preditividade de busca. Agora tem muitos... a gente usa muito dentro da base o SEMrush. Sim. E ele tem uma categorização de palavras-chave que permitem que a gente consiga identificar qual é a intenção de busca do usuário. O Google já faz isso, mas eles não nos mostram. Né? Mas a SEMrush ela tem é uma ferramenta de análise competitiva que nos permite fazer essa identificação. Então, quando a gente consegue identificar que uma palavra-chave está relacionada a uma busca comercial,
A gente já sabe que esse usuário a gente tem que jogar para a página X. Então, essa página X ela tem que ter as ativações e os gatilhos movidos à conversão. Porque ele já está mais fundo de funil. Do perfil do usuário, você sabe em que nível do funil você Exatamente. tá. E qual é o direcionamento que você quer fazer para ele, né? Eu acho que isso cada vez mais é importante e assim, acho que eu não querendo puxar a sardinha para a empresa, né? Mas a empresa faz muito bem, né? De coordenar todo esse trabalho, né? Essas 3 frentes no começo do projeto, né? E tentar, né, pelo menos na maior parte das vezes, trazer o cliente para que ele entenda a responsabilidade dele também de construir isso, né? A gente não faz tudo, a gente não faz o conteúdo. Ele tem que trabalhar, ele tem que estar alinhado na construção de conteúdo, porque não adianta você ter um tripé com 2 pernas, né? Então,